para funcionar, aí eu estou usando o celular. Então, se vocês não conseguirem me ouvir, vocês me avisem, por favor. Porque. Tá me ouvindo? Sim, sim, Ah, Felipe. então tá bom. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aos participantes que nos acompanham na cidade de Presidente Prudente e demais localidades da região. Também a outros estados que marcam presença em nossa jornada. Se fosse possível, se vocês, aqueles que não são de Prudente, nós gostaríamos muito de saber qual é a localidade de vocês. Eu estou falando de Rancharia, a central do Boi Gordo, brincadeira, a metrópolis ranchariense. Tem alguém que é de distante ou não mora em Prudente assim como eu? Se for possível, coloque no chat para nós sabermos de onde vocês são, tá certo? Lembrando que a emissão do certificado do nosso evento será emitida no final, após os 30 dias, e será encaminhado por e-mail. O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UniOeste inicia a segunda noite de palestras em edição online da sua 11ª jornada acadêmica, abordando o tema Mercado de Trabalho para o Engenheiro Ambiental e Sanitarista, objetivando apresentar as vertentes da profissão aos discentes do curso, profissionais da área e demais públicos interessados na área ambiental, visando a troca e compartilhamento de experiências advindas da atuação do profissional de engenharia ambiental e sanitária nas áreas públicas, particular e acadêmica. A organização do presente evento dá as boas-vindas a todos os participantes e desde já agradecemos de todos em mais um dia, por esse mais um dia de evento. Aproveitamos também a oportunidade para agradecer a nossa professora coordenadora, a professora Leila, que está presente conosco, nos ajudando na organização do evento neste dia. Nós vamos iniciar agora com o encontro de network, onde o tema é sobre consultoria e empreendedorismo, que será ministrado pela engenheira ambiental e sanitarista Érica Mota. A Érica é graduada em engenharia ambiental e sanitária, formada em 2015 pela UniOeste, atua como consultora ambiental em sua própria empresa, Érica Mota Consultoria Ambiental, com destaque para atuação em projetos, licenciamentos de empresas diversas, postos de combustíveis, regularização ambientais, entre outros temas também. Também temos conosco a presidente da Geoambiental Júnior da empresa da Unesp, que é a Júlia. A Geoambiental Júnior é uma empresa júnior de consultoria ambiental, formada e gerida por alunos do curso de Engenharia Ambiental e Geografia da Unesp de Presidente Prudente desde 2004. Atua no mercado do Oeste Paulista, desenvolvendo projetos personalizados que promovem o desenvolvimento sustentável. E é com muito prazer que eu convido a Érica para iniciar para nós, com sua fala, a nossa noite de palestra. A Érica está por aí? Oi, boa noite. Muito obrigada, Felipe. Felipe fala Boa bem, noite. né? Já deixa todo mundo à vontade. Boa noite, Érica, tudo bem? A Também queria... conexão quis dar uma rasteira nele, mas ele não deixou. Também gostaria também de dizer para o pessoal que aqueles que tiverem alguma pergunta e quiser colocando no chat, nós vamos estar passando para as meninas ao final, tá certo? A palavra é sua, Érica. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz em estar aqui hoje nessa jornada. Há um tempo atrás eu estava aí, na mesma posição de vocês. Sou formada pela UniOeste. Tenho muito orgulho de ter feito a faculdade aqui em Presidente Prudente. Excelentes profissionais nos guiaram aí durante os anos da graduação. E hoje queria bater um papo com vocês, trazendo aí um contexto com a minha atuação profissional até aqui. Eu sou formada da turma de 2015 e desde então eu fui para o mercado da consultoria ambiental. E eu queria falar com vocês para que também outras pessoas, quem sabe, né, dos que estão se formando por agora, possam também trilhar o seu caminho aí no ramo do empreendedorismo. Ô, Leila, a maioria do pessoal daqui é de que termo? Só para mim entender. São do 10º termo, Érica. O pessoal da ambiental são do 10º. E aí, Érica, só para te pontuar, a gente tem pessoas de outros cursos da UniOeste e também temos de outros estados, igual o Felipe colocou, né? Então, a gente tem pessoal, acabei de ver pessoal da Unilins, temos pessoal de São Paulo, capital.
Então, ontem a gente tinha pessoas da agronomia, então acredito que a gente vai ter outros cursos aqui hoje também, tá? Ah, muito legal essa interação. Até mesmo porque o ramo aí do empreendedorismo, né? Ele é, digamos assim, universal. E a área ambiental, ela também é uma área que abraça muito, né? Tanto que a gente vê outros profissionais aí, vez ou outra, exercendo algumas prestações de serviço que também vem de encontro com aquilo que a gente vê muito dentro da graduação. E como o Felipe falou, vocês podem ficar à vontade para ir fazendo perguntas. Aliás, espero que vocês interajam muito aqui com a gente hoje. E antes de vir aqui falar com vocês, eu bati um papo com a Júlia, que vai dividir aqui o espaço comigo. Então, vez ou outra, mesmo quando eu estiver no meu bloco de fala, se ela achar que for pertinente ela complementar alguma coisa daquilo que ela já tem vivenciado lá na empresa Júnior da Unesp, falei para ela ficar à vontade, para justamente ficar essa coisa mais interativa. Primeiro, eu queria que vocês entendessem que, assim como nós somos diferentes uns dos outros, a atuação profissional ela também vai ser diferente para a gente em algum momento. Todos aqui, ou a maioria, serão engenheiros ambientais, se já não são, né? Como tem um pessoal aí de fora e tudo mais. Só que, assim, tem uma galera que às vezes vai ter um perfil mais voltada para a área acadêmica, para a área de pesquisa. Tem uma galera que, de repente, vai se dar melhor atuando como CLT. E tem a galera aí que vai se aventurar no mundo do empreendedorismo. Não vou dizer que é o caminho mais difícil, porque cada um sabe das dificuldades que encontra no caminho. Eu não vou desmerecer os profissionais que atuam em outras frentes. Nenhum desses caminhos são fáceis, mas é importante, não é papo de coach, mas é importante que você se conheça, tenha o autoconhecimento sobre você e o autoconhecimento também sobre você enquanto profissional. Porque muitas vezes a gente, quando acaba a faculdade, está naquele anseio de atuar logo na área que a gente estudou aí durante 4, 5 anos, e aí a gente acaba fazendo qualquer coisa, ou aquilo que aparece pela frente, ou até mesmo desiste de atuar na área de formação. O que eu acho uma pena, porque, assim, na verdade, a gente dedica aí 4, 5 anos, às vezes até um pouquinho mais, para depois a gente acabar desviando aí do caminho e não atuar na carreira ambiental, que é uma carreira assim, que me traz muita satisfação enquanto profissional. Eu lembro muito bem da Isabela falar, enquanto professora, de que sejam profissionais quando vocês deitam, vocês estejam com a consciência tranquila, que você acorde no outro dia e você tenha prazer em trabalhar e exercer aquilo que você escolheu. E essas palavras dela sempre me vêm à cabeça e realmente eu sinto isso, eu deito com a consciência tranquila, às vezes um pouco preocupada, mas enfim, são coisas da profissão. E é uma coisa que eu acordo todo dia e tenho a satisfação de correr atrás. Tem dias que não são fáceis, mas não me vejo em outra frente. Eu presto consultoria desde a minha formação em 2015, só que durante um tempo, além da consultoria, eu era CLT, eu dividia meu tempo aí entre prestar consultoria e ser CLT. Era uma correria. E depois que acabou a minha fase de contrato como CLT, essa mesma empresa acabou me contratando para prestar consultoria, aí eu já fui trabalhar como PJ. E entre ser CLT e continuar prestando consultoria, eu falo para vocês que eu prefiro continuar prestando consultoria. Talvez por me identificar mais, enfim. Por isso que é importante, mesmo depois que vocês já estiverem atuando no mercado, vez ou outra, vocês pararem de frente com vocês mesmos e fazer um momento ali de autoconhecimento, listar quais são os seus objetivos, revisar, fazer um balanço da sua carreira profissional até aquele momento. Enfim, as coisas passam muito rápido e às vezes a gente não para fazer esse tipo de coisa. Quando vai ver, a gente está vivendo, está prestando serviço, está trabalhando numa empresa no automático, sabe? E aí quando a gente vai ver, a gente é aquele profissional infeliz, profissional frustrado, que não entrega aquilo que deveria para o cliente ou não de trabalho. Dos que estão aqui, respondam para mim no chat lá, só para vocês não ficarem só me ouvindo,
quem pensa em seguir na carreira como empreendedor, ou até mesmo quem já empreende. Só para me ver um pouquinho assim do perfil de vocês e tudo mais. Aí vem aquela pergunta, né? Ah, eu acabei a graduação. Tá bom. Ela falou que o empreendedorismo é um possível caminho a seguir. Então tá, eu vou seguir. Mas e aí, o que eu faço? Bom, depois desse momento de você ter essa fala com você mesmo, para ter esse autoconhecimento, aí você vai contextualizar essa sua questão do autoconhecimento com questões profissionais, para você definir qual vai ser o seu nicho de atuação. Como eu falei no início, a carreira ambiental a atuação, né, profissional ambiental, ela é muito ampla, até mesmo na faculdade. Eu vi assim como um curso que, nossa, era cheio de muita informação, logicamente enriquecedora, e que não dá para a gente abraçar tudo, não dá para simplesmente, sei lá, eu vou achar que você é um profissional ambiental do ramo da consultoria e criar um perfil, por exemplo, no Instagram e colocar lá, consultor ambiental, e de repente eu querer falar de tudo. Não. Dentro da nossa área, tentem trinchar 2, 3, 4 nichos que seja possível para você atuar. Não precisam ser tão complexos assim, ainda mais no início da carreira ambiental, mas tenham ali 2, 3 nichos. Eu indico 3, tá, gente? Mas aí vai de cada um também. Que vocês podem atuar, sei lá, coisas básicas, plano de gerenciamento de resíduos. Licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental talvez seja um pouco amplo. Mas e se eu falar de dispensa de licença ambiental, que já vai ser algo que vai afunilando, sabe, mais, e não é todo tipo de empreendimento que acaba caindo nessa possibilidade de dispensa de licenciamento. Eu quero falar sobre educação ambiental. Inclusive, acho que ainda tem essa matéria no curso, e é uma coisa bem legal, até mesmo porque várias frentes que a gente for atuar, querendo ou não, a gente vai ter que trazer a questão da educação ambiental previamente, antes de iniciar um projeto, enfim. Eu defini que vão ser esses 3 tipos de coisas. A nossa área, ela é muito guiada também por questões legais, né? Por questões aí, parâmetros de legislação, enfim, chovem leis aí na nossa atuação profissional. Então eu pego essas 3 grandes áreas que eu defini ali que eu vou atuar. Pode ser que eu mude também em algum momento, que eu queira adicionar ou tirar alguma dessas áreas. E aí eu começo a destrinchar dentro do meu estado. Ou eu vou querer atuar inicialmente aqui no município de Presidente Prudente. Aqui dentro da minha região. Quais são as principais leis que incidem sobre o tema de gerenciamento de resíduos? Sabe, você tem que se conhecer, tem que contextualizar isso com a sua vida profissional e também ter noção do espaço que você está, do espaço que você pretende atuar enquanto profissional. Eu vou ficar aqui na região de Presidente Prudente, ou vou voltar para minha cidade de origem, às vezes o pessoal que veio para Prudente só para estudar. Ou então, eu vou me aventurar, vou para uma região aí que eu nunca morei, não tenho ninguém nem que mora lá, mas que eu vi que é uma região que tem bastante indústria, então acredito que tenha bastante emprego para o profissional ambiental ali, bastante oportunidades para ele prestar algum tipo de consultoria. Então, você vai conhecendo, né? Vai trilhando o caminho e conhecendo quais são as suas possibilidades de atuação enquanto profissional. Na época em que eu era graduanda, eu acabei fazendo estágio no órgão ambiental do estado, que no caso era a CETESB. E na época, nossa, o órgão é fantástico, a estrutura dele interna, os profissionais que eu encontrei lá também levo para a vida, enfim. E aí eu fiquei encantada, né? E na minha cabeça, por um tempo, eu fiquei assim, enquanto estava no estágio. Nossa, eu não vejo a hora de sair concurso da CETESB. O último tinha sido em 2012, na época. Nossa, eu não vejo a hora de sair concurso da CETESB, porque eu vou super estudar, eu vou me dedicar, eu vou passar. Nossa, eu quero trabalhar nisso daqui. Gente, até hoje não sei o concurso da CETESB, tá? Isso em 2012, esse ano faz 10 anos, nada de concurso. Então, assim, se eu ficasse esperando o concurso da CETESB esse tempo todo, entendeu? Eu ia estar lá afogada nos livros. Esse ano, né, do ano passado para cá, acabou saindo do IBAMA, que também, assim, há muitos anos não saía.
logicamente, um curso muito bom, né? A estrutura lá do que eles fornecem para o profissional é muito boa e tudo mais. Mas eu estou hoje num momento, e lá atrás, na verdade, me veio isso, de que eu virei para mim mesma e pensei, tá, mas eu quero mesmo trabalhar dentro do órgão ambiental? Ou, porque assim, não é só você querer, né? Você tem a parte da dedicação, de estudar e tudo mais, e ter aquela paciência de perseverar ali nos estudos. E aí eu comecei a me questionar e eu vi que aquilo ali não era para mim. Por mais que quando eu estive ali dentro eu gostei, mas não era para mim, entendeu? Tanto que antes da formatura, eu já tinha em mente que queria atuar com consultoria ambiental, porque eu comecei a olhar para o outro lado enquanto eu estava lá estagiando e prestar atenção nos projetos que chegavam, nos empreendimentos que mais tinham demanda de licenciamento ambiental na época e tudo mais. E fiquei pensando, olha, eu posso atuar aqui na parte, por exemplo, de certificação GRAPOAMB, que é a parte que envolve loteamento. E, sei lá, prestar consultoria nessa área e depois ir me especializando. A parte de postos de combustíveis também tem grande demanda. E assim, eu tive a sorte de estar lá dentro e vendo, né, o que mais chegava. Então, assim, em um curto espaço de tempo, eu acabei mudando o rumo da minha atuação enquanto profissional. Ainda que fosse um planejamento, mas eu acabei, assim, tendo esse start ali. E a mesma coisa vocês. Não importa se você tá só na graduação ou se você, porventura, já atua numa empresa prestando serviço na área ambiental ou não, você tem que começar a pensar no mercado de trabalho, ainda mais vocês que estão aí quase para se formar, as preocupações passam a ser não mais ligadas totalmente à parte acadêmica, mas sim já voltar um pouco para o mercado profissional também. E aí, na época, eu acabei decidindo, então, ir para a parte ambiental, de consultoria, e aí começou a vir outras questões, que também são questões que a gente tem que se atentar enquanto pessoas que vão empreender, que são questões ligadas à pessoa jurídica e não mais só responsabilidades de pessoa física. E assim como a gente estuda 4, 5 anos para prestar um serviço técnico, um serviço específico, um serviço que a gente conhece, né? Enfim, que se preparou para isso, existe um outro tipo de profissional que também se preparou para justamente dar assessoria para as pessoas jurídicas, que é o profissional contador. Tem pessoas que eu converso, outros parceiros de serviço, que viram para mim e falam assim: ah, mas você paga contador? Ah, eu não pago contador, não. Eu faço minha nota lá, eu emito minhas coisas e tudo mais. Ah, tudo bem, uma nota, uma coisa ou outra, você vai saber emitir, né? Mas, assim, existem outras questões jurídicas ligadas à pessoa jurídica que fazer pode ser até ser que você faça, mas depois vão incidir responsabilidades. E aí você vai saber responder por aquilo. Não sei se vocês já tiveram contato um pouco com a parte de licenciamento. Tem algumas renovações de licença que elas não exigem o profissional ambiental aqui no âmbito do estado de São Paulo. Assim, você necessariamente não tem que emitir uma RT. E você não tendo que necessariamente emitir uma RT, algum outro tipo de profissional que não tenha tanto conhecimento assim da área, acaba indo lá no site da CETESB, preenche o formulário, fala para você que a documentação é XYZ, você separa a documentação, anexa e roda o processo. Aí depois vem as exigências técnicas e aí cadê, né? O profissional acaba chegando muita demanda de coisas assim. Ah, eu estava fazendo a renovação aqui da empresa. Ah, quem estava me ajudando era meu primo. Meu primo é administrador, ele estava me ajudando aqui. E aí, até um certo ponto, a pessoa ajudou, mas quando apertou, ela não soube mais dar andamento naquilo. E a mesma coisa eu contextualizo com a questão do contador. Até um certo ponto a pessoa fez, mas chegou um momento que aperta e você tem uma assessoria de um contador específico para sua empresa, é algo muito bom e prático, porque
assim como a nossa área, a gente tem que parar um pouco para estudar sobre determinado tipo de consultoria que a gente for fazer, sobre determinada legislação que atualizou, o profissional contador também vai fazer isso. E você não vai ir lá estudar coisas da área de contabilidade, pelo amor de Deus. Então, assim, sempre que vocês se depararem com a possibilidade de algo que vai trazer praticidade para a sua empresa, praticidade para a sua prestação de serviço, né? Se for cabível, por favor, não existe, vai lá e contrate um profissional. Assim como você vai prestigiar um outro profissional de uma outra área que estudou muito para aquilo, não dá para você esperar que faça o mesmo com você se você não faz com outro profissional como o contador. Eu tô falando isso, gente, porque, assim, de verdade, são poucos os parceiros que eu converso e tem profissional contador, e depois vem perguntar de algo que deu errado ali. Enfim. Aí você pode me falar assim, mas de início, eu tô começando agora na área, e aí eu tenho receio de já abrir empresa jurídica e tudo mais, até porque isso vai demandar custos. E se eu não quiser, né, de início, criar aí a pessoa jurídica? Bom, existe uma modalidade que você pode emitir um registro de profissional autônomo quando você for prestar um serviço. Isso é feito junto com a secretaria do município que vocês forem atuar. E a única coisa é que, assim, vão existir certos tipos de serviço que, quando você emitir o registro de profissional, o recibo de profissional autônomo, vai ser aceito. E vão ter certos tipos de serviço em que a pessoa que te contratou, ela vai exigir que você emita uma nota vinculada a um CNPJ ligado à área de engenharia. E aí, de repente, vai depender muito da situação. Às vezes você vai deixar esse cliente passar, porque você não tem a característica de pessoa jurídica, ou então, momentaneamente, você pode fazer uma parceria com outro profissional da área ambiental ou algum outro tipo de consultor que tenha correlação aí com serviços de engenharia. Mas só fiquem atentos, a partir do momento que vocês escolherem atuar como consultores ambientais, ainda que de cara vocês não forem abrir uma empresa jurídica, tentem marcar uma reunião com um contador de confiança, ou algum contador que alguém indicou para vocês, e tirem algumas possíveis dúvidas sobre as questões burocráticas que envolvem ter uma empresa, para depois vocês também não serem pegos de surpresa, e até mesmo porque eu estou batendo aqui o tempo todo, que vocês têm que conhecer a área que vocês vão atuar, as leis que vocês vão trabalhar ali no dia a dia, e vocês também têm que reconhecer esse tipo de responsabilidade. São coisas que, às vezes, quando a gente pensa em empresa, a gente acaba não se atentando, mas que são super importantes. E uma outra coisa também, pensando nessa questão de praticidade, hoje a internet facilitou muitas coisas. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem que aprender a filtrar essas informações e também ser um pouco menos ingênuo, vou dizer. Porque, por exemplo, no Instagram mesmo, a gente acaba vendo vários profissionais ali falando sobre determinados assuntos. Um profissional especializado em plano de gerenciamento de resíduos da saúde. Aí você começa a seguir o cara, você começa a consumir conteúdo dele, aí amanhã depois o cara vende uma capacitação, uma mentoria, um curso ali na internet, enfim. E a gente, como acabou de se informar, a gente está muito sedento, né, para começar a atuar, olha, esse negócio aí de PGRS parece que dá bom, vou querer fazer isso. Porque o fulano fez ali, ó, ele deu um depoimento que em pouco tempo ele deslanchou nessa carreira e tudo mais. Então a gente tem que tirar também um pouco o pé do acelerador, dar uma respirada e analisar com calma. Tem que filtrar, né, Érica? Sim, porque bons vendedores existem de monte por aí. Mas aí você tem que filtrar e ver, a pessoa está falando sobre isso. Mas ela também expõe questões de atuação profissional dela? Ou ela é aquele profissional que só está trazendo questões teóricas, sabe? Que, de repente, está até replicando o que o outro fulano está falando ali no outro perfil, entendeu? Então, assim, tem um pouco mais de cuidado, tente entrar em contato com alguém que, de repente, já fez o curso do fulano, enfim. Dei uma pesquisada
E até mesmo com questão... Você quer falar? Alguém? Ô, Érica, eu posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Você tem falado muito, né, e pediu para a galera colocar no chat quem tinha interesse em empreender. E a gente tem aqui vários alunos que, né, eu falo os alunos, não sei os demais que não são meus alunos, então não posso dizer, mas tem várias pessoas que manifestaram interesse em empreender. Eu gostaria de saber de você o seguinte, né? Você falou que você trabalhou você fez estágio na CETESB e lá você aprendeu muita coisa, né? Você trabalhou lá nesse órgão, né, de tamanha importância para o engenheiro ambiental, para o ambiental e sanitarista, para engenheiro de maneira geral. O que você acredita que uma pessoa que acabou de se formar, né, recém-formada, você acredita que é interessante que ela já entre de cara no empreendedorismo ou você teria alguma dica? Falar, não, trabalha com alguém, ou você fala, não, bacana, dá para ela escolher um nicho aí, atuar em tal área e começar a trabalhar. O que você diria para quem está recém-formado? O empreendedorismo é para quem já está recém-formado ou tem um caminho aí no meio ainda para depois ele pular para o empreendedorismo? A única coisa que eu friso é que vai depender muito também da sua condição. Porque a gente pode aprender assim que se formar. Até um pouco antes, viu? Eu diria, de repente. Só que também vai muito da condição, gente, porque daí a gente tem que falar da realidade, né? Questão de retorno financeiro. De início, vai demorar um pouco mais para pingar o dinheiro ali na sua conta. Vai depender muito, né, da região que você vai querer atuar e tudo mais. Só que todo início é difícil. Então, eu não vou falar que você, de repente, vai começar aí nos 6 primeiros meses e você vai conseguir se sustentar nesse tempo. Entendeu? Então, assim, é importante também que você tenha a possibilidade de ter uma rede de apoio. De repente, seus pais te ajudaram até a sua formação na graduação. Será que eles podem segurar a barra para você por mais 6 meses, enquanto você vai tentar trilhar aí o caminho do empreendedorismo? Ou você estudou e trabalhou ao mesmo tempo, conciliou aí as duas coisas? Será que não seria, então, interessante você continuar nesse seu emprego ainda durante uns 6 meses e colocar como meta que dentro desses 6 meses você vai traçar aí qual vai ser seu nicho de atuação, você vai conversar com o contador para ver quais são as responsabilidades, você vai aproveitar esses 6 meses para levantar tudo que você vai precisar para abrir uma empresa, sabe? Eu sou mais pé no chão e o conselho que eu daria era isso, de analisar também durante um tempo, porque eu falo por mim, porque foi depois dos 6 meses que eu comecei a conseguir, de fato, me sustentar, entendeu? Eu peguei serviço desde o início, só que assim, logicamente era em menor proporção. E quando você presta serviço, gente, vocês também têm que se organizar muito bem financeiramente. Porque às vezes você tem lá um contrato fechado, vou exemplificar, que tá de 20 mil reais. Mas esse contrato, ele está condicionado ao andamento do projeto, o que quase sempre acontece, tá? Você vai receber 50% disso no fechamento da proposta, outra parte você vai receber quando fizer o protocolo junto ao órgão ambiental e outra parte quando sair o parecer final do órgão. Geralmente, os projetos são assim. Vez ou outra, você pega um contrato que vai te pagar mensalmente. Então, vai depender muito aí de como vai ser a sua interação com o seu possível cliente. Então, assim, às vezes você vai estar numa condição, igual eu falei, de ter um montante para receber, você vai receber, só que daí também tem o tempo certo de você receber aquilo. Então, tem que estar muito bem planejado a sua parte financeira. Érica, eu queria falar uma coisa sobre o contador. Eu não queria te interromper, por isso que eu não falei aquela hora, mas agora que deu uma pausinha, queria fazer um comentário sobre isso. Lá na empresa Júnior, na GA, né? Eu falo GA porque é Geo Ambiental Júnior, tá, gente? A gente tem uma série de documentos para entregar, né, para nos regularizar, e a gente tem um contador. Então, assim, é muito difícil você ver uma EJ que não tem um contador. E, assim, tendo essa visão anterior, né, por causa da empresa, é muita coisa para fazer para você administrar uma empresa. Então, assim, não é só você ser o engenheiro ambiental e você ser o contador. Você tem várias outras coisas para você fazer, assim, que são relacionadas, além da complexidade dos projetos que você pega, mas também redes sociais, prospecção. Tem toda uma questão que, assim, se você for uma pessoa que começa sozinha,
o mais indicado mesmo é você ir atrás de um contador, porque às vezes você começa sozinho, tem tanta coisa para fazer, às vezes você esquece de uma coisa que lá na frente vai dar um BO muito grande. Então era só isso que eu queria falar mesmo. Obrigada, Júlia. Algo mais, Sheila? Não, Érica, era só essa curiosidade mesmo. Obrigada. E aí, gente, vem a questão de praticidade, né? Igual ela acabou de falar lá da ambiental, da geoambiental. E às vezes o tempo que você vai desprender para emitir uma nota, você pode estar fazendo outro tipo de coisa, você pode estar montando um orçamento. E aí você só passa um WhatsApp, um e-mail para o contador e fala, eu quero uma nota tal, com as características tal, e pronto. Enquanto ele vai lá emitir, você está fazendo outra coisa. E que também não é sua responsabilidade fazer, né? Sua responsabilidade técnica, vamos dizer. Enfim. E aí também a internet traz várias outras coisas que facilitam a nossa vida e que hoje em dia acaba dando muita visibilidade para o profissional, que há um tempo atrás um profissional iniciante não tinha essa visibilidade. Há um tempo atrás, nem faz tanto tempo assim. Que é justamente também a questão do Instagram, mas não é só você ir lá criar um perfil e ir postando coisas da área ambiental. Você tem que ter, não vou entrar tanto nisso, porque depois eu sei que a Guilherme vai falar disso, mas você tem que ter um público pré-definido, você tem que ter umas noções básicas também de redes sociais, tudo mais. E a internet é algo que está sempre em movimento. E aí fica de aprendizado para a gente também, para que a gente também esteja sempre em movimento, indo atrás de tendências, se especializando e tudo mais. Existem outras ferramentas que eu gosto bastante, como o Trello ou simplesmente o Google Agenda, para você se organizar. No começo, pode ser que vocês nem consigam preencher assim tanto o Trello e o Google Agenda com atividades, mas com o tempo, se você desde o início acaba pegando o hábito de se organizar com alguma ferramenta desse tipo, tenho certeza que você lá na frente vai seguir sendo um profissional organizado. E isso faz toda a diferença, viu? O site de órgão público, eu tive a felicidade de estar dentro do órgão público, mas ainda assim, as informações que envolvem licença ambiental e tudo mais, elas são informações públicas. Elas podem não estar ali escancarada quando você entra, por exemplo, no site da CETESB. Mas ali dentro do site existem caminhos, jeitos de você pesquisar, que você acaba tendo acesso à licença, sei lá, do posto de combustível X. Vamos supor. Eu falo isso porque é uma das coisas que eu uso justamente para prospectar clientes. E assim como tem o site da CETESB, existem outros órgãos. E não vamos só também se prender ao estado de São Paulo. Lembra que eu falei que durante um tempo eu fiquei com a parte de prestar consultoria autônoma e com a parte de ser CLT? Meu horário de serviço era dividido ali meio a meio. E nessa empresa que eu trabalhei como CLT, ela tem atuação em mais de um estado brasileiro. Para mim foi um rico aprendizado estar ali. E eu acabei me deparando com uma das filiais presentes no estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem unidade em Cuiabá, tem unidade em Campo Grande e Corumbá. E apesar de serem duas cidades dentro do estado do Mato Grosso do Sul, elas têm exigências diferentes quanto à parte do órgão ambiental. E alguma dessas exigências, principalmente em Campo Grande, por exemplo, elas são muito mais, eu achei, pelo menos, muito mais restritivas do que no estado de São Paulo. E às vezes a gente fica achando que o estado de São Paulo, né, enfim, a gente também tem que olhar para os outros estados, principalmente o pessoal que não é daqui, ou quem quer, de repente, buscar oportunidade em outro estado, e visualizar isso também, que apesar de a gente ter muitas coisas em comum, às vezes pode ter algum estado, alguma região que seja um pouco mais restritiva para questões de cobranças ambientais, e isso vai exigir que nesses estados, obrigatoriamente, a gente tenha atuação do engenheiro ambiental. Por exemplo, lá na Semadura, em Campo Grande, quase tudo que você vai fazer, você tem que emitir uma RT, coisa que às vezes eu sinto falta aqui na CETESB, entendeu? Porque isso acaba dando gancho para outros profissionais, como eu falei lá atrás no exemplo, atuarem frente à área ambiental. Então, também se atentem a isso. E uma coisa legal também que tem na internet
é o Google Meu Negócio, que está vinculado aí à conta do seu Gmail, e que muitas vezes você acaba nem explorando as demais ferramentas que tem ali gratuitamente quando você clica no ícone do seu nome, quando você está logado no Google, e tem vários ícones ali. E o Google Meu Negócio é algo muito bom. Comecei a usar, acho que tem 1 ano e meio para cá, nem é muito tempo assim, eu não considero muito. E eu tive vários clientes que acabaram me ligando, entrando em contato comigo, porque foram pesquisar e acabaram vendo ali a minha empresa. Então, também foi uma via de visibilidade. Então, também se atentem a isso. Não sei se vocês já começaram a dar uma olhada nessas coisas, ainda mais o pessoal que falou que pensa em empreender, no que vocês já começaram a pesquisar sobre a parte de prestação de serviços. E um conselho, assim, né? Esse conselho fosse bom, o pessoal fala, mas enfim, vou dar um conselho aí, muito sábio. Que é aquilo, gente, o básico que funciona. Às vezes a gente pensa assim, nossa, abrir uma consultoria, ter uma empresa, ou empreender. Se eu fosse empreender, queria fazer algo, sei lá, inovador, que ninguém fez até... Não é, gente, faz o básico que dá certo. E o básico nem é muita coisa assim, sabe? O básico de você responder a mensagem do WhatsApp, do cliente que entrou em contato, o cliente solicitou um orçamento. Tem ali um orçamento básico, modelo em mãos, e aí você vai lá e só edita ele, não vai copiar e colar com proposta, não tem nada a ver com o que o cliente pediu. Vai ali, edita, adapta as coisas para aquilo que ele quer, e tem alguns, vão criando pouco a pouco alguns modelos básicos de documentação e tudo mais, para que quando o seu cliente te questionar sobre algo, ou te pedir, eu vi sua empresa lá no Google Meu Negócio, eu queria um orçamento para renovação de posto de combustível. Você vai ali, de prontidão já entrega, alguma dúvida que ele tiver, você já vai ali e responde. Se você não tiver como responder naquele momento, você pelo menos dá uma satisfação para ele, sabe? E aí, o quanto antes você entra em contato com outros profissionais, ou conversa com algum professor da época da faculdade, como que faz tal coisa, né? Como que é isso aqui que me perguntaram? Já corre lá, responde ele, sabe? São coisas básicas. E eu percebo que o pessoal que vem atrás de prestação de serviço ambiental, principalmente o pessoal que vem com regularização de multa, enfim, eles vem assim com uma carência muito grande, sabe, de informação, mas não é informação pesada, é informação básica de como que funciona a parte da regularização, depois de tal coisa, o que eu vou ter que fazer, sabe? Essas pequenas conversas. Érica, eu ia complementar sobre a questão, primeiro, eu tinha algumas outras sugestões de plataforma de gestão, né? Então, atualmente na internet existem milhares, então eu vou dar o nome de algumas aqui, se quiserem me chamar depois, mas o Trello é muito bom. Aí eu tive uma dificuldade com o Trello, mas o Trello é muito bom quando você sabe usar. A gente tem também o Pipefy, tem a Asana, tem várias outras plataformas, se vocês procurarem na internet, vai assim, flodar a tela de vocês. E outra coisa que eu queria falar também é sobre essa questão que o básico dá certo, né? Então, às vezes, a gente fica muito apegado às novas tecnologias e, Instagram manda o código não. Como é que é o nome? Esqueci o nome. QR Code? Não, é o... eu esqueci o nome. Gente, a forma como o Instagram funciona, como ele entrega as coisas, né? A gente acaba se aprendendo. O algoritmo? Algoritmo, isso, obrigada. A gente se apega ao algoritmo, estuda o algoritmo e vai e vem, mas, na verdade, o que vocês vão perceber, acho que o 10º termo é 5º ano, gente, é que na Unesp é diferente. É 5º ano. Tá bom. 5º ano. Acho que vocês já perceberam que, tipo, a área ambiental, ela é muito inovadora, ela é muito tecnológica, muito para frente, mas a gente também tem coisas que são mais simples. Então, você vai atingir um proprietário rural com o seu Instagram? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer, porque, às vezes, o básico que seria deixar o cartão em algum parceiro, deixar o pessoal te indicar, são coisas que fazem a diferença e que podem ser que você acabe se dando muito bem numa dessas. É isso mesmo, gente. E é aquilo, né, bem que ela falou ali da questão do Trello, realmente. Às vezes, no começo, você pode falar assim, gente, o que é isso? Aquela moça falou que era fácil, não tem nada fácil aqui. Então, se não está funcionando o Trello de início, insiste um pouco nele, mas, sei lá, pega uma agenda de papel, sabe? Começa a anotar.
Eu até hoje, eu falo do Trello, falo das ferramentas, mas eu não dispenso a minha agenda de papel, que eu gosto muito. E uma coisa também que nem sempre a gente consegue se dar bem com isso, mas é algo essencial e é importante que a gente saiba lidar, é a questão do feedback. O feedback, quando o seu projeto com o cliente acabar, possivelmente ele não vai falar nada. Mas não custa você ir lá e perguntar para ele assim: oi, seu fulano, tudo bem? Bom, a gente acabou aqui a parceria na realização daquele projeto. E aí eu costumo bater um papo com os clientes depois que eu encerro minha consultoria. Aí você vê se o seu cliente, às vezes, caberia enviar para ele um formulário simples, viu, gente? Vai enviar um formulário que tem que demorar 10 minutos para responder, não, coisa básica. Ou se de repente você vê que ele é muito mais, assim, papum, vai ali e já fala, eu falo para ele, não, o senhor pode ficar à vontade aí para falar como que o senhor achou que foi tal coisa, assim, assim, assado. Eu estou aqui de prontidão para ouvir o senhor, independente daquilo que for negativo ou positivo, eu vou receber de todo bom grado e vou tentar melhorar para que numa próxima oportunidade, tanto com o senhor ou com algum outro cliente, eu possa ser um profissional melhor, enfim, sabe? Se você for abrir seu coração para falar com seu cliente sobre feedback, vá realmente de coração aberto, entendeu? Se ele falar alguma coisa que talvez não soou tão bom assim, você agradece, pede desculpa quando for cabível, também não fica pedindo desculpas tortas direito, só quando for cabível. E só, não queira rebater. Ah, ele falou assim que, sei lá, gostou muito da consultoria, mas teve que remarcar 3 vezes a ida a campo e isso acabou onerando muito ele, porque toda hora ele tinha que fazer uma nova programação e não sei o quê. Aí você vai querer rebater. Não, seu fulano, mas isso aconteceu porque... Não, fala assim, realmente, muito obrigada. Numa próxima oportunidade, espero que isso não aconteça novamente, vou procurar me organizar melhor. Pronto, sabe? Não fica... Porque assim, não é todo mundo também que vai falar que achou de negativo ou positivo, ainda mais de negativo. Tem gente que prefere não compartilhar. E quem for compartilhar, vocês, pelo amor de Deus, não rebata, queira discutir com o cliente. Se de repente você for ver que você vai querer rebater, então assim, durante um tempo nem dá feedback. Primeiro vá lidar com essa questão interna sua de aceitar críticas ou não, para depois partir para essa parte aí de feedback. Mas é algo muito importante. E para isso também, às vezes, é bom a questão do formulário, porque às vezes você coloca o formulário ali sem ter que necessariamente se identificar, só respondendo umas coisinhas sim ou não, e já é um rumo que você vai ter ali de como foi a sua prestação de serviço durante aquele cliente, enfim. E talvez ele fique mais à vontade também para falar. Atualmente, no movimento, né? Movimento, eu digo, é o conjunto das empresas juniores, gente, vou explicar isso mais pra frente. Mas, assim, a gente tem uma meta que chama NPS, que é, inclusive, uma dica que eu vim dar, né? O NPS, ele chama Net Promoter Score, que é uma nota que a gente questiona para os nossos clientes o quanto que ele indicaria esse serviço para o próximo, né? Então, é através dessa nota que a gente consegue entender a qualidade dos nossos produtos. E, assim, é essencial, porque, às vezes, a pessoa, ela aceita aquele projeto, ela, de bom grado, né? Ela sente que a sua solução foi resolvida, só que será que ela foi resolvida da melhor forma possível? Será que não poderia ser otimizado aquilo? Será que... É assim que a gente consegue esse feedback. Então, às vezes a gente acha, não tem nada, tá tudo bem, tô indo bem. Mas, no fim das contas, tinha uma bomba que a gente não sabe resolver. Então, eu trabalhei um tempo como assessora de qualidade e a gente tinha muito prezar por isso, né? Prezar pela experiência do cliente, então não só com a entrega. Então, é muito importante também, tipo, essa questão de priorizar o cliente, né? Então, aí, eu não sei se é melhor eu levantar a mão ou se você acha melhor eu posso abrir para falar assim. Tudo bem eu abrir para falar assim? Pode abrir para falar assim, então, porque mesmo que levanta a mão, às vezes eu estou tão empolgada falando, você está com a mão levantada, eu tô aqui, enfim. Outra situação também, gente, que a Leila até acabou observando na hora que ela foi me questionar sobre que momento, né, vocês podem começar a trilhar o caminho do empreendedorismo, ser consultora ambiental e tudo mais. Ela falou sobre, de repente, fazer parceria e trabalhar junto com alguém que já presta consultoria. Eu me deparei com isso esse ano. Uma pessoa que, inclusive, formou na UniOeste.
veio falar comigo se a gente não podia fazer parcerias em algumas coisas. Aí, como faz tempo que eu não vi essa pessoa, eu falei assim, fulano deve estar atuando já e tudo mais. Aí, um dia que a gente marcou para tomar um café, ela acabou me falando, nossa, tá difícil, isso e aquilo, nossa região é isso, aqui, enfim, fez as pontuações de acordo com a perspectiva dela e das experiências dela até então. E ela falou assim, será que a gente não podia fazer parceria? Como se eu fosse uma estagiária sua, você não precisa me pagar, eu só quero experiência. Mas, assim, eu sei que a sua atuação envolve contratos, isso e aquilo com clientes, você também não se sentia à vontade para isso. Mas, assim, a gente conversou, foi uma conversa bem franca, eu não estava esperando. E a gente, no fim, está aí com parceria. Aí eu formulei também uma proposta, que eu não achei justo ser dessa forma. Mas, enfim, às vezes a gente fica com certo receio de conversar com outro profissional. E, lógico, a gente vai encontrar vários tipos de pessoas. Mas, das vezes que eu fui buscar parceiros, na maioria das vezes, o saldo foi positivo, entendeu? O saldo foi positivo, assim, na questão de receptividade, de formalizar, de fato, a parceria. E não hesitem em, sei lá, às vezes tem um grupo lá que a gente tem agora dos profissionais ambientais aqui da parte do Oeste Paulista, e o pessoal pergunta muita coisa. Às vezes o pessoal pergunta e ali no momento alguém demora para responder. Mas, né, vez ou outra, alguém acaba interagindo ali, trazendo experiências e tudo mais. Como eu falei, não é fácil, mas também não é difícil, né, gente? Só uma questão ali da gente, às vezes, ser um pouco mais desinibido, um pouco cara de pau também. Quer saber? Eu vou perguntar pro fulano, nunca dei um oi pro fulano. Aí vou lá, chamo, fulano, tal coisa assim, assada, eu vi que você faz. E só vai, gente. O não a gente já tem, né, Érica? Vamos em busca do sim, né? Exatamente. Até mesmo porque você, enquanto consultor ambiental, enquanto empreendedor, você tem, por mais que você não seja, mas você vai acabar aprendendo a ser sem vergonha no bom sentido, viu, gente? Porque, assim, a gente trabalha também muito com a questão de vendas, e eu vejo que isso é uma dificuldade nossa enquanto profissional engenheiro ambiental, porque acho que a gente é um profissional muito técnico, pelo menos é a percepção que eu tenho. E enquanto muito técnico, às vezes a gente tem uma bagagem muito boa, mas a parte de ir até o cliente, de captar o cliente, de fidelizar aquele cliente, ou de voltar para aquele cliente que você já prestou consultoria e ofertar alguma outra coisa que você identificou que vai agregar a atuação daquele seu cliente, a gente acaba hesitando, sabe? E nisso não sei, acho que eu não vou. A oportunidade passa, o mercado também tem outros profissionais e o que você não faz, o outro faz. Então, assim, tem um pouco mais de coragem, sabe? Vai ali e oferta. Às vezes a pessoa não sabe que você faz, e às vezes acontece perto da gente, tá? Às vezes você faz, sei lá, renovação de posto de combustível. E, sei lá, o posto que você abastece toda semana, coisa básica. Se bem que tá difícil hoje em dia abastecer com muita frequência, mas o posto que você vai sempre. Você vai lá, você sabe o nome de todos os frentistas, conhece o dono do posto, mas ele não sabe que você pode ou que você faz esse tipo de serviço de renovação de licença de operação. Aí amanhã depois você passa lá, tá uma placa lá de um profissional X, que às vezes nem é ali da cidade, é de outra região, e isso também vai acabar onerando a contratação daquele profissional. Aí você fala assim, seu João, o senhor contratou fulano para renovar sua licença? Mas eu faço esse tipo de serviço. Aí ele vira para você e fala assim, mas você nunca comentou comigo, na verdade você vem aqui todo dia, eu nem sei com que você trabalha. Então, são coisas que acontecem, e às vezes acontece com até mesmo pessoas parentes, sabe? Algum primo, ou o primo do primo, o tio do primo, enfim. Então, também saiba se posicionar enquanto profissional e falar, olha, eu sou engenheiro ambiental, eu faço esse tipo de serviço, amanhã depois eu sei que você vai ter que renovar sua licença de operação quando você precisar, ou você tiver de ofertar a renovação da licença de operação de posto de combustível para algum outro parceiro seu, que o pessoal de posto é um pessoal que se fala muito, os proprietários, você pode me indicar e tudo mais, sabe? Então, assim, é aquelas frases, né, clássicas, mas que são reais. Quem não é visto não é lembrado. Então,
se você não está escrito na nossa cara que a gente é engenheiro ambiental, então, de alguma forma, a gente tem que demonstrar isso, seja nas redes sociais, mas igual a Vivian falou, né? De repente, o produtor rural lá nem tem Instagram, nem sabe o que é Instagram, entendeu? Então, assim, demonstre de alguma forma, faz cartão de visitas. Ah, hoje em dia nem tá usando muito mais cartão de visita. Tá bom, não tá usando muito, mas vez ou outra usa. Então, é importante que você também tenha essa ferramenta à sua disposição, não é mesmo? Eu acho interessante também pensar nessa questão da coragem, é uma coisa que a gente está passando um pouco na empresa júnior, na questão da prospecção ativa, né? Então, da gente atrás dos clientes. Que a área ambiental ela é uma área complicada porque é aquilo. Se não é obrigatório, eu não vou fazer. Então, às vezes a gente acaba ofertando projetos que não são obrigatórios, são projetos que são voltados mais para a questão da visualização da pessoa, né? Da visibilidade, a questão da sustentabilidade. E aí a pessoa fica assim, às vezes não conhece, aí você fala, tal coisa, não é obrigatório, tá bom, tchau, não. Então, essa questão da coragem, da persistência, de estar ali, de tentar, é bem importante também. Ô, gente, agora eu tô ligada agora na questão do chat aqui, quando a Leila comentou que o pessoal levantou, né, se manifestou, e o Júlio acabou trazendo uma situação aqui que realmente também a gente tem que prestar um pouco de atenção, tá? Que é essa questão de modalidade de parceria, que a pessoa me fez a proposta é fria, porque ele já foi funcionário de uma empresa, onde aconteceu um caso desse, provavelmente depois a pessoa foi cobrar os direitos trabalhistas. Realmente a gente também tem que se atentar a essas situações. No meu caso, quando a pessoa ela se dispôs a trabalhar, mesmo que não fosse receber e tudo mais. Como eu falei, eu fiz uma proposta para ela, ela não estava esperando, eu fiz uma proposta para ela e falei assim, a gente pode ter a questão da parceria, mas aí a situação é essa. Aí eu abri uma área minha de atuação para ela. Eu atuo bastante frente, sei lá, vamos supor aqui, renovação de licença ambiental de empresa alimentícia. Só um exemplo, tá, gente? Eu atuo bastante nessa área. Se você puder dar uma estudada, porque daí eu também queria ver o interesse dela, né? Se você puder dar uma estudada sobre quais são as possíveis atuações do engenheiro ambiental, que ele pode assessorar uma empresa desse ramo, e você achar que é interessante, a gente faz uma parceria. Ela viu lá, deu uma olhada, achou interessante e tudo mais. Aí eu falei, então tá bom. Então é assim, você vai prospectar cliente, passei algumas coisas ali para ela, e o serviço que você fechar nessa área, o cliente que você fechar, eu vou te auxiliar na parte do licenciamento, das coisas da área ambiental. Só que assim, eu vou te auxiliar, você vai executar o serviço, eu vou te mostrar como que elabora a proposta e tudo mais. E aí a gente divide questão assim, sei lá, X% é seu, porque você vai fazer a maior parte do serviço, e X% é meu. Então, assim, foi esse o caso que eu tratei ali com ela, entendeu? Tanto que ela nem vem aqui no escritório. Eu acabo falando com ela mais pela questão da internet. E desde então, a gente teve duas possibilidades de fechamento de proposta. Então, assim, espero não ter nenhum tipo de problema, mas foi a forma que eu achei também justa, porque, assim, a pessoa veio falar para mim que, eu vou trabalhar e não vou receber. Mas eu não achei justo porque ela vai trabalhar. Então, se ela queria aprender o caminho de como prestar consultoria ambiental, eu abri um ramo para ela, ela se identificou, e aí, no que for preciso, eu auxilio ela, entendeu? Mas boa parte das coisas ela vai executar. Enfim, espero não ter grandes problemas. De todo modo, agradeço a preocupação do Júlio e fica a observação dele aí para vocês também, porque aqui, pelo que ele está falando, o negócio foi bem sério, viu? Ele foi cobrado em juízo. Érica, deixa eu fazer uma pergunta e também já encaminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito dessa questão de parceria. Como que você vê o mercado hoje na questão de concorrência? Será que o clima entre os engenheiros ambientais é bom? Porque quando você pega assim, alguns profissionais, você ficou observando assim que alguns se dão bem, a troca de informações e tal. E como que é na questão do engenheiro ambiental? A troca de informação é ok? Eu tenho aquela, será que o cara vai pegar o meu cliente? Será que eu estou ensinando, mas mais para frente eu posso estar perdendo esse cliente? Como que é a energia em torno dos engenheiros ambientais?
Você percebe essa ajuda, um acaba ajudando o outro naquela parte, ou acaba sendo um mercado mais acirrado e bem competitivo? Eu não vou generalizar, tá? Até porque tem de tudo. Mas você vai percebendo pouco a pouco. Não dá para você ter uma experiência boa e achar que vai ser sempre assim, um conto de fadas, e nem dá para você ter uma experiência ruim e se fechar e nunca mais fazer parcerias. Então, assim, já teve vezes que a parceria não foi tão boa, e já teve vezes que sim, que o saldo foi positivo. Então, por exemplo, teve uma parceria que era um tipo de serviço que eu não fazia. Dentro do serviço que eu ia prestar, tinha um braço lá que eu não executava. E aí eu lembrei da empresa de consultoria ambiental do fulano que prestava. Aí eu fui lá e falei, olha, estou com um cliente, está precisando disso, disso, disso. Será que você poderia elaborar uma proposta? Que eu fiquei de apresentar algumas propostas para ele. E aí eu busquei algumas outras propostas, só que eu já conhecia a consultoria do fulano. Então, assim, eu sabia que era boa a consultoria dele. Aí eu voltei lá para o cliente e falei assim, ó, tem a proposta X, Y, Z e tem a do fulano. Essa do fulano, aí eu fui falando as vantagens da proposta dele. Eu fui entender para o cliente fechar com ele. Aí o cliente fechou com ele, aí, tipo, quando a gente foi conversar, a gente tinha falado, trocou uma ideia, se der certo, não sei o que lá, isso e aquilo. E nem era questões de valores, tá, gente, que envolvia, era mais questões, assim, de afunilar o relacionamento, enfim. Aí tá, eu sei que o cliente fechou com ele fez o serviço e, tipo assim, ele nunca mais me deu nem um bom dia, nem um boa tarde, Feliz Natal, oi, como vai, enfim, nada. Entendeu? Então, assim, foi uma questão que nem tudo é dinheiro. Foi uma questão que nem envolveu dinheiro e eu já tenho, assim, que em outras oportunidades que surgir, eu já nem vou lembrar dele. E teve situações, assim, que também alguma outra coisa que eu não fazia dentro do projeto e eu pegar e indicar um outro consultor, amigo meu, hoje eu falo que é amigo meu, mas na época não era. Outro consultor, e, nossa, a pessoa assim, deu certo uma proposta, não sei o quê. O cliente comentou com você se ele gostou? Quando aparecer esse tipo de coisa, pode passar que eu faço. E vez ou outra ele passar aqui no escritório de tomar um café, eu passar no escritório dele, a gente tomar um café, enfim, a gente se vê fora do ambiente de trabalho, sabe? Criar uma relação, entendeu? Ter liberdade quando tem algum tipo de dúvida, um questionar alguma coisa com o outro. Teve parcerias, que na verdade nem vou citar como parceria, mas teve sim indicação de uma pessoa que eu sempre trocava informação com ela, e isso coisa assim, de WhatsApp, sabe? De rede social. E no final do ano, ela teve um cliente que procurou ela até fazia aquele tipo de serviço, mas era a época do final do ano, era questão de regularização, envolvia prazo e tudo mais, e ele não ia conseguir atender. E aí ele passou meu contato e eu acabei fechando uma parceria numa cidade que eu nunca tinha atuado naquela cidade, lá para a região de Assis, e no fim deu certo, sabe? Foi algo pontual que deu certo, super agradeci ele. Enfim, vai muito. Eu sou muito disso, de pensar na devolutiva da pessoa, sabe? Enquanto pessoa que eu fui atrás, desde buscar uma informação até de repassar um cliente para ela. Então, pouco a pouco, você vai tendo ali sua rede de parceiros. E também você vai se surpreender, né? Com pessoas que você achou que seria uma parceria certa e não foi. Lógico que tem aquelas vezes que, de repente, o projeto realmente não deu certo, né? O cliente não deu satisfação nem para você. E que dirá para a pessoa que você indicou e tudo mais. Mas aí é tudo questão de você ir conversando e ver a atitude da pessoa. Acho que é a melhor coisa para definir e ficar mais esperto com a questão de parceiros. Você fala na questão do feeling, né? Você vai ter que ir sentindo, sabendo se até onde você pode ir. Bom, Érica, obrigado. Por nós, a gente ficaria escutando você falando a noite inteira, porque eu acho que quando nós estamos do lado de cada sala de aula, é muito bom a gente ouvir uma pessoa que passou pela mesma cadeira que a gente, escutou todo o aprendizado que nós ouvimos e está se dando bem no mercado de trabalho. Até quando você perguntou aqueles que gostariam de empreender, eu e mais alguns colegas também colocaram. Então, para mim, eu gosto muito quando a gente escuta essas histórias das pessoas que tão gente como a gente acaba falando a questão do dia a dia. Queria muito agradecer por essa troca de experiência, viu, Érica?
Pode falar, amiga. Não, obrigada, eu que agradeço, até porque é um momento muito rico essa troca e fico à disposição aí sempre que vocês precisarem de algo. Tá certo. Agora eu queria passar a palavra para. É Giulia ou Júlia? Júlia. Júlia, nem um nem Isso. outro. Eu até marquei aqui de perguntar para não pronunciar errado. Então, eu passo a palavra agora para Júlia. Bom, muito obrigada. É prazer, gente. Eu me chamo Júlia, eu estou no 5º ano da Engenharia Ambiental da FCT Unesp, né? Queria falar para a Érica que eu estou no 5º ano e a pauta dela foi para mim também, né? Essa questão toda da consultoria a gente montou, mas eu não imaginava que poderia ser pertinente para mim também. E eu vim compartilhar com vocês uma dor que a Érica compartilhou comigo enquanto a gente organizava essa pauta, que eu vou falar um pouco da minha experiência do empreendedorismo e da consultoria ambiental dentro da universidade ainda, né? Então, não necessariamente quando a gente se forma, que é o caso da empresa Júnior. Então, a Erika compartilhou comigo que ela tentou em 2015, antes de sair, abrir uma empresa Júnior no Oeste, e aí acabou que não deu certo, até hoje não tem. Então, eu espero que a minha fala aqueça o coração de algumas pessoas, criem coragem, autonomia, vão lá e consigam abrir essa experiência incrível. Bom, eu não sei se todo mundo sabe o que é uma empresa júnior, mas eu decidi elucidar isso, porque eu sei que na UNOS tem empresas juniores, mas às vezes a gente, como não é do curso, a gente não se interessa muito. Então, uma empresa júnior é basicamente o que a Erika comentou, né? Tem todos esses passos, só que o diferencial é que, na verdade, a gente faz um trabalho voluntário, é um trabalho sem remuneração, e é um trabalho que a gente tem total orientação dos docentes, né? Total orientação dos professores em todos os projetos que a gente vende. E os nossos projetos são 30% abaixo do mercado, porque a gente não é formado ainda, né? Nós não somos formados ainda. Então, a GA, ela é uma empresa de consultoria ambiental, e não é só da engenharia ambiental, ela é da geografia também. Então, a gente tem essa mistura, essa diversidade de profissionais dentro da empresa, que acaba gerando um ambiente muito rico, né? Então, falar um pouquinho que, assim, há muito tempo atrás, meia dúzia de doidos, eu falo que é meia dúzia de doidos porque tem que ter muita coragem para criar uma iniciativa dessa, foram lá e perceberam que a experiência da faculdade não estava sendo suficiente. Então, assim, eu não sei se vocês têm outras entidades, talvez sim, têm outras experiências, às vezes um estágio com professor, pesquisa, bolsa, mas isso às vezes não auxilia a gente no mercado de trabalho, mais para frente eu vou falar. E essas pessoas sentiram isso e decidiram criar essa iniciativa. E assim, naquela época, já era empreendedorismo. Atualmente a gente tem uma visão de empreendedorismo que ela é meio errada, assim. A gente sempre pensa empreendedorismo, abrir um negócio. Ou empreendedorismo, dinheiro. E, na verdade, o empreendedorismo, naquela época, era assim. E, atualmente, se observou um potencial muito grande nos jovens de estarem participando disso e serem capazes de transformar o Brasil. E aí eu trouxe uma fala bonita sobre empreendedorismo, que eu achei pertinente trazer, né? Que empreender é ter autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, com comprometimento pela dedicação de tempo e esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais. Então, queria destacar a palavra autonomia, porque reforça a sua vontade. Então, assim, a Érica tinha uma vontade, ela disse que passou por um processo de autoconhecimento, ela foi lá e teve coragem de abrir a sua própria consultoria. E aí, então, o movimento, ele acredita, o movimento é o que a gente faz parte, tá? Ele acredita que somos capazes de gerar lideranças que vão conseguir transformar o Brasil em um Brasil empreendedor. E aí, compartilhar com vocês, primeiramente, eu dividi a minha experiência em duas partes. Primeiro, a experiência como estudante de engenharia ambiental numa consultoria ambiental. Então, assim, gente, eu estou desde o meu desde o meu terceiro ano na empresa Júnior, né? E eu já participei de projetos de educação ambiental online e presencial, então a gente promovia cursos online, eu já fui em um campo não, né? Uma entrega de projeto que era no Terra Park Resort, que a gente dava cursos para as crianças que se hospedavam lá. Já participei também de projetos que eu só vi anos mais tarde da minha graduação, então o PRAD, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, eu estou vendo só agora no 5º ano, mas eu estava no terceiro e já estava fazendo diagnóstico ambiental, caracterização de metodologia de trabalho de campo e várias coisas relacionadas. Então, assim, tudo isso é para mostrar que a gente, desde o começo, antes mesmo de se formar, a gente se prepara para o desafio de ter que lidar com algo que a gente não sabe. Então, assim, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que o desespero não bate tanto na porta por causa da empresa Júnior, mas eu estou um pouco desesperada no sentido de estou saindo da faculdade, o que eu sei fazer, né?
Então, o bom da empresa júnior é que a gente se prepara para isso. Então, chega uma demanda de um cliente, a gente tem um portfólio fixo, só que a gente aceita projetos que são, vamos dizer assim, aleatórios, a gente analisa se a gente consegue fazer. Às vezes a gente consegue, não é uma matéria direta do curso. Então, a gente acaba que a gente se desafia para correr atrás disso. E tem muitos gerentes de planejamento que eles não são dos anos finais, eles são dos anos iniciais, né, do começo. Então, eles não tiveram as matérias. Então, é um desafio constante. E é essa autonomia, né, de você mesmo correr atrás, de você não ter que ir atrás sempre de alguém para te ajudar. E aí, gente, eu tô olhando para baixo porque meu roteirinho tá aqui, tá? Para não me perder. Então, assim, o empreendedorismo, ele fez com que eu tivesse mais preparada para encarar o mercado. Então, eu não tenho mais o medo ou o receio que acredito que muitas pessoas tenham. Assim, gente, não é que eu não tenho, diminuiu. Que algumas pessoas aqui eu acredito que tenham, né? Então, aquele medo de aceitar um desafio, aceitar um projeto que talvez você não saiba, ou participar de um projeto que ele tem uma complexidade maior. Então, isso acaba que se reduz. Então, assim, a Unesp, eu não sei a Unoeste, mas a Unesp a gente não tem muitas ofertas de campus, né? Por causa de falta de recursos. Então, acaba que a empresa júnior supriu isso. E com esse suprir isso, a gente acaba gerando outras experiências, como lidar com o cliente, conversar da forma certa, dar um feedback positivo, um feedback negativo, saber receber essas coisas. Então, assim, é uma experiência incrível. E também agora eu vou falar sobre a minha experiência como integrante da empresa, não como engenheiro ambiental. Porque não só de engenheiros fazem uma empresa, é impossível, isso colapsa. Então, a gente precisa de pessoas específicas trabalhando em áreas específicas, porque senão não vai dar certo. Foi aquilo que a Erika falou sobre facilidades. Então, talvez no começo seja um pouco mais difícil, mas na empresa júnior a gente tem diferenciações diárias. Então, assim, eu entrei como assessora de qualidade de conhecimento, é um cargo que trabalha constantemente com metas, planejamento estratégico, metodologias ágeis essas que, inclusive, eu consigo usar na área que eu quero seguir, né? Eu quero seguir SGA. Então, é uma coisa que foi um autoconhecimento também que eu tive. Eu aprendi a lidar com o ambiente de trabalho, então, assim, grande parte das coisas que a gente vai fazer daqui para frente não vai ser só com engenharia ambiental, não vai ser um colega da faculdade que a gente vai encontrar e pessoas que se entendem, eu aqui entendo vocês, a gente se entende porque a gente faz o mesmo curso. Porque grande parte das coisas tem um geógrafo, tem um arquiteto, tem várias outras áreas que a gente precisa saber lidar e precisa saber acolher. Então, a gente tem a geografia na nossa empresa júnior, é muito positivo, não são todas as empresas júniores que têm 2 cursos, mas é muito positivo porque, como a Erika falou, a gente é muito técnico e a geografia é um pouco mais social, ela é um pouco mais humana. Então, a gente se balanceia nisso, isso é bem legal. Então, acabou que, de novo, o empreendedorismo, ele deu essa oportunidade de eu estar vivenciando isso antes de me formar. E aí também tem outras milhares de coisas, soft skills, hard skills. As soft skills são aquelas que vêm com a gente, né, que a gente tem, que a gente é, e as hard são softwares, né, Excel, essas coisas. Então, a gente tem todo esse desenvolvimento também. Eu, atualmente, num cargo de liderança, eu consigo, aprendi a saber lidar com diversas situações diferentes. Então, eu acredito que seja isso. É bem bacana essa experiência, na verdade. A gente acaba que acha que empreendedorismo não é uma coisa assim, tem a questão muito monetária, então você fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas é uma questão muito mais de mudanças, então você ser o principal agente daquela mudança que você quer ser, e você usufruir das suas habilidades para retornar um valor em cima disso. E eu acredito que seja isso. Eu falei bem rapidinho, porque, né, o pessoal já deve estar com fome. E pode falar, amiga. Ai, tá mutada. Érica? Você tá mutada. Érica, você tá mutada. Quem nunca? E aqui? Vocês viram que eu empolgo, né, na hora de falar. Mas, assim, ela pontuou bem que o pessoal da Unesp acaba tendo essa, digamos assim, um pouco mais de noção em relação à questão da empresa, justamente por ter empresa júnior lá. Mas também não se sintam assim, mas aqui não tem empresa júnior e tudo mais, porque nem tudo é monetizado nessa vida, gente. E a gente tem aí uma oportunidade fora do âmbito da faculdade de se capacitar enquanto pessoas que querem empreender, independente da área, e muitas vezes a gente não usa.
Eu digo isso porque eu vim usar do meio do ano para cá, do meio do ano passado para cá. Desde quando eu estou atuando, até então não tinha me atentado, que é o Sebrae, que é uma instituição consolidada, que tem profissionais capacitados e que oferta várias capacitações sem custo. E aqui a gente tem o Sebrae Prudente, que é super forte, tradicional, e, né, enfim, recomendo. E começa lá, vai lá, vê o que tem de oferta no site do Sebrae para, sei lá, controle, fluxo de caixa, sabe? Tem vários assuntos lá que estão à disposição para a parte de empreendedorismo, que são assuntos gerais, independente da área que você vai atuar, mesmo que você não for ser consultor ambiental, que são importantes para você enquanto pessoa profissional. Então, assim, se atentem também a essas oportunidades que, digo por mim, que eu passei 3 anos e meio sem me atentar a isso. E quando eu fiz a consultoria lá no Sebrae, tem consultorias voltadas para quem já tem PJ e tem consultorias voltadas para quem simplesmente tem a vontade de empreender. Então, tem de tudo lá. Eu mudei muito a minha visão de empresa, sabe? Apesar de já estar atuando. A Julia pontuou muito sobre, eu era gerente de qualidade, o gerente de planejamento, disso, daquilo. Vocês percebem que lá dentro da empresa júnior, existem funções e cada pessoa exerce aquela função e às vezes de uma gestão para outra, ele acaba tendo a oportunidade de estar à frente de outra função. E quando a gente vai começar a empreender na área ambiental, muitas vezes a gente é eu empresa. É eu que vou ser o gerente de aquele conteúdo, vídeo. O estoquista. O gerente. A mesma pessoa. A mesma pessoa. E a consultoria no Sebrae me fez abrir muito a mente para questões da empresa que até então eu não me atentava e são questões essenciais. Então fica a dica aí também. Inclusive, é um incentivo, viu, gente? Assim, que os docentes e os discentes que sintam essa necessidade corram atrás. É uma coisa assim, é uma experiência que vale a pena. Pode entrar em contato comigo, eu auxilio, porque tem todo um processo para você criar uma empresa júnior, né? Não é, criei. Então, é bem bacana, porque essa questão da capacitação externa, ela é muito séria, muito forte, assim. E porque eu mesma estou na empresa júnior hoje e não me sinto capacitada para o mercado ainda. Sinto que faltam muitas coisas ainda. Então, é bem difícil. Ô, Júlia, primeiro eu queria, né, também agradecer a sua fala. Eu acho que é muito bacana, né, Érica, a gente ver também uma pessoa que vai de encontro com o que eu tinha perguntado, né? Se a pessoa pode começar a empreender assim que ela se forma. E a Júlia está num ambiente que favorece esse empreendedorismo antes do término da graduação. Eu sou da primeira turma, Júlia, da Unesp, né? Então, sou sua veterana dinossauro ali, Tiranossauro Rex. E na minha época, não existia, né, a empresa júnior. Eu sou da primeira turma, então praticamente não existia quase nada, né? Não tinha laboratório próprio para ambiental, não tinha empresa júnior, e a gente, desde o início, a gente colava nos cursos de geografia, nos cursos pessoal da física, né, departamento de física, e principalmente da cartográfica. Então, a nossa formação, tipo assim, nos 3 primeiros anos foram em peso junto com o pessoal da cartográfica. E você tocou numa coisa que eu achei que é muito importante, que é como a gente pode sair da universidade com um pouco menos de medo. Porque medo, ansiedade, tudo isso a gente sempre vai sair, independente de ter feito estágio ou não ter feito em determinado local, independente da gente ter feito uma iniciação científica. Eu acho que, assim, o que eu vejo de positivo, né, apesar de você citou alguns momentos, falou assim, estou saindo com menos medo, né, me preparei um pouco, achei bem bonitinho isso. E eu acho que uma coisa que a empresa Júnior te deu foi esse desenvolvimento dos soft skills, né? Então, assim, a faculdade nos capacita nas hard skills, mas as soft skills, que é o que a gente precisa demais, a Érica pode falar muito melhor do que eu, porque ela é empreendedora, né? Que é a resiliência, principalmente, né, a como conversar com o outro, a empatia, né? Isso tudo são as soft skills, essas habilidades interpessoais. E nos dias atuais, eu acho que isso tem sido cada vez mais necessário,
né? Então, eu vejo que quando você se prepara, quando você está dentro de uma... O que eu vejo de positivo dentro da sua fala e dentro de uma universidade que tem uma empresa júnior, é fazer com que os alunos eles já se preparem muito, eles consigam desenvolver muito melhor essas habilidades interpessoais do que aqueles cursos ou instituições que não têm, infelizmente, né? Claro que isso não é decisivo, né? A Érica não teve e hoje ela está aí trabalhando, mas eu achei muito bacana isso. Então, essa sua preparação enquanto já aluna, né? E eu acho que também para você ver se você gosta ou não de empreender, né? Então, isso também eu acho que é bacana, né? Então, eu achei bem legal isso, né? Parabéns, viu? Agradeço o pessoal que eu sei que o trabalho aí é árduo, de discentes e docentes. Parabéns. Você falou que a gente foi criado em 2004. Eu acho que foi em 2000 a primeira turma, não foi? Alguma coisa assim? Eu sou de 2002. Foi em 2004. Eu sou de eu me formei em 2006. Quando eu saí, estava, tipo assim, estava iniciando, Andando. né? Uhum. Mas eu me formei em 2006. Você acabou me lembrando que eu esqueci de falar uma coisa que, assim, realmente a gente tem essa questão do desenvolvimento das soft skills. Então, nunca na minha vida que eu ia achar que eu ia estar falando para um evento aqui de 40, 30 pessoas. Então, assim, isso eu me desenvolvi bastante e também esqueci de falar que a gente não tem remuneração, só que a gente vende projeto, né? Ainda a gente continua vendendo projeto. E todo o dinheiro que a gente recebe, a gente retorna para os membros. Então, a gente precisa de uma capacitação sobre comunicação não violenta, oratória, então a gente traz bastante isso também. Assim, não sei aqui na UnoOeste, mas na Unesp a gente tem bastante coisas relacionadas ao geoprocessamento, né? Então, hard skills do geoprocessamento. E tem algumas que acabam escapando, por exemplo, o Excel, então acaba que a empresa supre isso também. A gente tenta sempre estar trazendo isso para o membro também. Mas, assim, como eu falei, como vocês falaram, né, não é decisivo. A gente tem outras entidades, tem outras portas, milhares de portas na faculdade para entrar. Eu acho que o importante, na verdade, é entrar em alguma coisa. Então, independente do que for, você vai lá, se enfia, assume a responsabilidade, aprende e sai completamente diferente. Tem uma Acho que tem pergunta, né? mas eu não sei se é para mim ou se é para a Érica. As duas, eu acho que quem se sentir mais à vontade para responder, ou se as duas quiserem responder, fiquem à vontade. Essa pergunta aqui, né, sobre algum tipo de consultoria que ele pode fazer antes de se formar. Eu vou dar um exemplo, não foi o que eu fiz, mas tem uma profissional que fez isso, e ela nem é daqui de Prudente, ela é de outra região do estado, e eu lembro muito bem dela falando isso, que quando ela se formou, ela sabia que ela queria partir para a área da consultoria, mas ela também tinha a noção de que ela não tinha tanto conhecimento ainda assim para ofertar. E uma coisa que ela trouxe muito forte da faculdade foi a questão da educação ambiental. Então ela pensou e falou assim, sobre questões ambientais, logicamente, um professor lá da rede primária, ele pode abordar isso, mas às vezes ele vai abordar isso de um jeito muito mais simplificado. E eu posso, enquanto profissional da área ambiental, falar disso com mais propriedade, né? Ainda independente do público que eu for trabalhar, eu só tenho que ter um dimensionamento de que público que eu quero atingir. E aí ela começou a vender projetos de educação ambiental para a escola do ensino fundamental da cidade dela. E aí ela conta que foram as primeiras oportunidades que ela teve de trabalho, ela formulou lá um portfólio e começou a ofertar, ela viu lá o que dava para trabalhar com crianças nessa idade aí que ela quis atingir, e ela começou nessa área de educação ambiental. Só estou te trazendo um exemplo de algo que, mesmo que ela já estava formada, mas mesmo que você não esteja formado, já é algo que você pode atuar e, de repente, ofertar. Vamos pegar aqui Presidente Prudente. A gente sabe que tem várias escolas do ensino público, várias escolas do ensino particular. Né? Não é público, me confundi. Então, você pode, de repente, bater na porta dessas escolas, logicamente, não ir com as mãos abanando, formular ali alguma coisa, algum roteiro de abordagem, de coisas que você pode trabalhar e, de repente, se dar bem nessa. É só um exemplo que eu estou te dando. Aí você só toma cuidado com, às vezes, alguma outra coisa que você for querer vender, né? For querer ofertar,
e, de repente, exigir aí uma responsabilidade técnica, algo que você ainda não tem por não ser formado na área e não ter registro no CREA e tudo mais. Só que nem tudo vai te exigir isso. Só um exemplo. Eu ia falar exatamente sobre isso. Não são todos os projetos que a Júnior vende atualmente que precisa da RT. Então, assim, não tenho exemplos, não conheço pessoas que venderam consultoria ambiental. Mas eu acredito que, justamente por não precisar da RT, é uma coisa que, tudo bem você acabar querendo começar antes, né? Meninas, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para as duas, na verdade. Eu tenho percebido com o tempo que acho que ainda falta um pouco da identidade do engenheiro ambiental. Por exemplo, eu estava conversando com uma prima minha e eu estava contando, ela estava me perguntando o que eu queria fazer depois que eu saísse da faculdade e tal, e eu falei para ela que eu queria empreender, né? Trabalhar com consultoria, e ela falou para mim assim, mas o que vocês fazem? Eu acho que falta essa questão de identidade, porque o engenheiro ambiental faz tanta coisa, e para quase tudo tem um engenheiro ambiental. Então, na visão de vocês, o que vocês acham que falta para o engenheiro ambiental, talvez ter mais engenheiros ambientais empreendendo, ou talvez ter mais engenheiros ambientais ligados à educação, ou algum órgão público, ou empresas, às vezes, para poder deixar essa marca do engenheiro ambiental. Porque se você tem alguém fazendo engenharia civil, a pessoa fala, vai sair da faculdade, a marca dele vai para a construção, vai fazer na estrutura de alguma coisa. O agrônomo vai para o agro é tech, pop, é tudo. Se você tem um arquiteto, mesma coisa, mas quando chega no engenheiro ambiental fica essa interrogação, e o engenheiro ambiental é tão útil, tão importante, né? Então, o que vocês acreditam, tanto a Júlia que está nessa experiência da empresa Júnior, quanto a Érica que já está no mercado de trabalho, e que vocês acreditam que ainda falta para o engenheiro ambiental poder colocar essa marca, essa identidade no mercado? Eu gostaria de falar, que eu gostaria de complementar a sua fala, que eu acho que, além da gente não ter uma identidade, muita gente rouba a nossa identidade. Então, muitas vezes, a gente tem gente que faz o que o engenheiro ambiental deveria fazer, porque, ai, não vou contratar um engenheiro ambiental, e aí a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. Mas, assim, eu não vou tentar não ser defensora do MEG, do movimento da empresa Júnior, né? Mas, assim, eu acho que o que falta é a faculdade mostrar essa vertente, a vertente de poder empreender. Então, assim, como disciplina mesmo. Então, por exemplo, na Unesp a gente tem a empresa Júnior, mas se não tivesse empresa Júnior, poderia ter uma disciplina que fosse voltada para isso. Porque a gente, não sei, inclusive essa é a proposta de valor da GA para o pessoal, que é justamente que os professores são muito bons, mas muito acadêmicos. Então, eles não tiveram a vivência do mercado de trabalho. E isso acaba sendo um pouco prejudicial. Assim, não, vou generalizar, mas eu não sei se todos. Mas não tiveram experiência do mercado de trabalho para trazer para a gente. Então, raras vezes que eu escutei falando alguma coisa sobre vamos dizer assim, uma situação com um cliente real ao invés de um campo, sabe? Porque é um pouco complicado juntar essas coisas, mas não sei, eu acho que faltaria justamente isso, tipo, a gente incluir, não precisa ser oficialmente, incluir uma disciplina de empreendedorismo, mas ir incluindo aos poucos nas falas também, e aí eu defendo o movimento, né? Então, incluindo as empresas juniores nos cursos, eu acho que acabaria dando essa identidade. Eu assumo um pouco a culpa aí nessa pergunta, porque eu acho que falta para o engenheiro, principalmente engenheiro ambiental, ele se posicionar. E lembra que eu falei da história lá do posto de combustível, que o cara ia todo dia e nem o dono do posto que ele cumprimentava, trocava uma ideia, sabia que ele atuava naquilo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo também, viu, gente? Tipo, até mesmo dentro da minha família. Vou contar uma história engraçada, assim, triste e engraçada. Eu ia falar que a história era sua, na verdade. Você só tinha contado como uma terceira pessoa. A história é minha, mas de um jeito diferente. Eu fui prestar consultoria numa empresa de transporte coletivo. E aí um tio meu ficou sabendo que eu estava trabalhando na empresa, e aí ele falou assim, nossa, mas o que a Erika tá fazendo em X lugar? Ela tá vendendo passagem de ônibus? Aí meu pai falou assim, não, ela tá lá como engenheiro ambiental. E esse tio, ele é caminhoneiro, e quando eu estava fazendo estágio na CETES, mais ou menos na época que eu estava lá, ele levou uma multa lá da fumaça preta,
E para ele, eu só aplicava multa, entendeu? Ela falou assim, mas ela não faz mais aquele negócio lá de aplicar multa, não? Então, assim, falta se posicionar, sabe? Muitas vezes, quando me perguntavam, há um tempo atrás, sobre o que eu fazia, uma prima minha, você se formou nessa faculdade aí, né? Mas o que você faz? Eu acabava trazendo o exemplo do advogado. Não sei se eu usava isso da maneira correta, professor Fábio, me desculpa, mas eu usava o exemplo do advogado. Eu falava assim, olha, eu sou consultora da área ambiental. Vamos supor, você tem um processo judicial. Você vai atrás de qual profissional para te assessorar? Não é o advogado que você vai lá contratar, ou se você não pode contratar, você vai lá na OAB, enfim, Defensoria Pública, etc. Da mesma forma, eu vou te trazer um exemplo de uma das coisas que eu posso fazer. O proprietário rural, ele foi atuado lá por alguma pendência junto com um órgão ambiental e ele precisa resolver aquela situação. E assim, um advogado pode ser que ajude ele, mas existem algumas questões técnicas da área ambiental que ele vai ter que contratar o profissional engenheiro ambiental. Então, assim, eu acabo assessorando nesse tipo de situações, mas não só para o proprietário rural. A pessoa que tem uma empresa, ela tem que ter uma licença que de tempos em tempos ela renova. E eu sou o profissional mais adequado para auxiliar ela nessa renovação dessa licença, que ela vai ter que renovar de tempos em tempos. Aí fui exemplificando alguma outra coisa ali que eu fazia na época, para tentar fazer com que ela entendesse como que eu trabalho enquanto consultora. Eu falei assim, então eu acabo tendo vários tipos de cliente, eu não trabalho para um cliente exclusivo, e eu acabo prestando assessoria para alguns ramos diferentes dentro da área ambiental. Assim como o advogado ele está lidando, sei lá, com questões, sei lá, de pensão alimentícia e ao mesmo tempo ele está envolvido numa situação lá criminal. Tem os advogados que são mais especialistas em determinados tipos de assunto e tem os advogados que eles acabam assessorando mais de um assunto, a questão previdenciária, enfim. É a mesma coisa o consultor ambiental. Foi a forma que eu achei na época de explicar melhor o que eu fazia. Porque na época eu acabei a faculdade, fiquei morando aqui em Presidente Prudente ainda durante um tempo. Aí eu falei assim, nossa, mas a Erika ficou lá em Prudente, a faculdade acabou, coitada. Ela fica lá, a minha última Rosane, ela fica lá, ela não tá fazendo nada, eu ficava preocupado, sabe? E aí minha mãe também não conseguia falar o que eu fazia. Aí eu comecei a tentar explicar dessa forma e fazer com que eles entendessem como que é a minha atuação. Então, falta um pouco disso. E hoje em dia, quando vez ou outra eu uso o Instagram, porque eu sei que eu também tenho que melhorar isso, mas aí eu começo a falar as coisas da área ambiental, eu tento não ser tão técnica, apesar que é muito difícil. Eu tento, sei lá, ser um pouco mais didática nas minhas falas. Aí vem uma amiga, ou às vezes a pessoa que me segue, mas nunca nem falou comigo. Nossa, você faz isso? Nossa, que interessante. Às vezes me pergunta um pouco mais do que eu faço. Enfim, então é questão de mostrar o que o engenheiro faz, porque até às vezes muitos de nós não sabemos definir isso com poucas palavras. Eu acho que isso que você falou da questão de não ser muito técnico acaba também atrapalhando a explicação, porque às vezes é melhor você dar uma resposta curta, mas que não vai satisfazer também, como você falou, nós não vamos nos posicionar da forma que deveria para poder abrir esse espaço, mas não vai adiantar também muito. Eu me peguei assim numa sinuca de bico quando eu fui questionado, porque se eu falar para a pessoa assim, não, a gente faz já referenciamento, a gente pode fazer análise de impacto ambiental, um ERIMA, um CAR, e a pessoa ia ficar com aquela cara de ué, não é verdade? Que é muito diferente de eu falar assim, olha, a gente faz a parte de estrutura de um prédio, ou faz, ainda mais para nós que somos uma região agrícola, né, a gente faz o tratamento de um solo, já tá, a Milena está perguntando aqui. Então, acho que essa questão da parte de ser muito técnico também acaba atrapalhando, né? Já aproveitando a pergunta da Milena, queria abrir para quem mais quiser fazer a pergunta, pode abrir o microfone, viu, pessoal? Ou escrever aqui no chat. A Milena falou assim, geralmente faz o que? Plantar. É isso mesmo. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, teve uma pessoa que me perguntou assim, é o engenheiro ambiental que deixa colocar aquela árvore na frente da calçada? Porque eu queria muito colocar uma árvore na frente da minha calçada e a prefeitura não deixa. Então, foi basicamente isso. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta para as meninas? Eu vou correlacionar rapidinho com um tipo de prestação de serviço. Eu assessoro certificado GRAPOAB, que é o certificado que tira quando vai fazer um loteamento. E aí uma das coisas que eu falo muito é assim,
Por exemplo, sabe aquele loteamento que saiu lá? Porque toda cidade tem um loteamento, né? Sabe aquele loteamento que saiu lá? Você lembra aquela área, como que ela era antes? Ela não era pastagem, umas árvores, tinha uma matinha ali e tudo mais? Então, para que a empresa pudesse lançar esse loteamento, esse empreendimento, enquanto tudo isso era mata, o engenheiro ambiental foi lá, fez um projeto mostrando onde poderia fazer uma rua, onde poderia construir casa, onde ia ser uma praça. Ele validou o projeto do arquiteto, do engenheiro civil, enfim, de quem projetou ali aquela área. Aí eu pego e falo assim, muitas vezes a gente faz o serviço que no dia a dia as pessoas não percebem, mas anterior ao funcionamento daquele empreendimento, daquela empresa, a gente esteve lá trabalhando para que hoje ele pudesse funcionar dentro das normas. E às vezes quando a gente for explicar alguma coisa da área ambiental, a professora vai me desculpar, mas não se atentem tanto a questões técnicas, por exemplo, não pode falar lixo, tem que falar resíduo, não sei o quê, eu sou engenheiro ambiental, não vou falar que é resíduo, que é orgânico. Não, gente, desapega um pouco, fala de acordo com o público que você está comunicando. Eu queria... desculpa. Queria falar também que eu acho que essa questão da engenharia cultural é um pouco... Engenharia ambiental é um pouco cultural, porque, assim, a gente bem sabe, isso é batido já, que as pessoas não ligam para essa situação, né? Então, ligam para a sustentabilidade, para o meio ambiente. E isso reflete um pouco nos cursos, assim. Já passei por situações, assim, eu sou de São Paulo, né? Não sou daqui. E aí, a Poli tem vários cursos de engenharia, né? E aí falam que a engenharia ambiental é um curso muito fácil, é um curso muito simples, porque não sei o quê. Porque as pessoas não veem a importância do meio ambiente atualmente. Então, acho que, nossa, ia ter que fazer uma limpeza geral, assim, para começar realmente a darem valor para a engenharia ambiental. Teria que fazer um reset, né? Tirar tudo o que as pessoas entendem de engenharia ambiental e colocar tudo novo, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas? Pode ser pelo chat, pode abrir o microfone. Ô, Felipe, só para complementar também, uma coisa que a rede social acho que trouxe de um jeito muito engraçado e alguns profissionais acabam usando a favor das suas profissões, essas trends que saem de TikTok, de Reels, enfim, de repente colocar lá como que falam, o que eu faço na verdade, o que acham que eu faço. Então, assim, são jeitos engraçados e que até um tempo atrás eram situações que a gente virava piada interna nossa, tipo, a gente tá comentando aqui, aí todo mundo começa a falar uma pérola que já ouviu isso e aquilo. E hoje em dia a gente traz isso para a rede social de um jeito muito engraçado, e que as pessoas dizem, é mesmo, olha aqui da área de atuação do fulano, é isso mesmo. Então, assim, aproveitem o momento. Aproveitar o momento para poder, de uma forma descontraída, explicar o que nós fazemos, né? Mas se bem que eu acho que de quando eu... Não sei se foi porque a informação, para mim, acabou sendo maior, mas de quando eu comecei para agora, a pauta ambiental está na moda, né? Então acho que o momento do engenheiro ambiental aparecer, se teve um momento assim, a plenitude do tempo é essa. Se não for outro momento, se não for esse, não vai ser outro também. Porque todo mundo está falando do meio ambiente, né? E, como eu falei para vocês, muito legal tê-las aqui conosco, essa troca de experiência, ter alguém que está na universidade como a gente, mas está de uma experiência, numa rotina totalmente diferente numa empresa júnior, e também poder ter a Erika junto conosco, falando a respeito das experiências que ela tem e que ela teve também na sua vida profissional. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, professora Leila? Não, só agradecer mesmo, que eu acho que é muito válido, né, a fala tanto da Érica quanto da Júlia. Foi muito bacana. E aí, Júlia, só para posicionar, porque às vezes, né, não sei, acho que você acabou não conversando tanto com a galera da Ambiental. Na Oeste, apesar da gente não ter empresa júnior, a gente tem várias disciplinas na instituição ligadas ao empreendedorismo, né? E, inclusive, na Ambiental, eles estão fazendo agora a disciplina comigo, Sim. né? E uma coisa que acho que também é bem bacana, que tem sido bem bacana, é o lance da incubadora tecnológica, que ela é sediada na Oeste. Então, assim, não vejo, por isso que eu falo, quem tem interesse em empreender,
consegue, né? Então, assim, por isso que eu Tem falei meio, algumas existe. vezes que não é decisivo não ter empresa júnior, porque a gente tem várias outras coisas, a gente tem parcerias com o Sebrae, então, assim, e uma coisa que eu acho que é bem diferente, que eu vejo, até mesmo na sua fala foi colocado isso, o distanciamento que existe entre os professores que só ficam em sala de aula e os professores que têm, muitas vezes, que trabalham com consultoria. Então, na engenharia ambiental na UNOeste, a gente tem a satisfação de ter alguns professores que são consultores, né? Então, a gente tem a professora Isabela, a gente tem o professor Elson, eu mesmo trabalho com consultoria, principalmente na parte de resíduos sólidos. A Então, professora Nelissa também, né? a professora Nelissa, que trabalhou com a gente. Então, acho que isso acaba trazendo, né, essa experiência que você comentou que é bacana, que muitas vezes o professor que ele só fica na vivência no âmbito da universidade, ele não tem isso. Então, aqui a gente está com o professor Fábio, né? O professor Fábio, ele é advogado, ministra a disciplina de Direito Ambiental, e ele trabalha, por exemplo, com o professor Elson, em consultorias, e ele traz essas experiências para a sala de aula. Então, assim, eu acho isso muito enriquecedor. Então, a sua fala, ela trouxe essa luz, essa visibilidade para essa necessidade, né, crescente, que é cada vez mais os docentes estarem inseridos também no mercado de trabalho, e não só dentro da sala de aula. Então, acho que é muito bacana. Essa sua fala complementou isso. Então, eu vou fazer a defesa aqui da galera do curso também, né? Mas de qualquer forma, todo mundo se vira para dar certo, né? Então, por sim, exemplo, a sim, Unesp tem a EJ, a UNOeste tem esse projeto. sim. Eu acho que, eu não tenho certeza, eu acho que não tem outros projetos que são relacionados ao empreendedorismo, a não ser empresa júnior na Unesp. Mas também acho que se não tivesse, teriam. Alguém teria a iniciativa de começar. Com certeza, com certeza. Porque tem a necessidade aí, né? A gente percebe. Tem. E é muito bacana. A gente já teve empresa júnior há muitos anos atrás. Eu não era docente ainda. E aí, por alguns motivos, né, acho que era uma empresa júnior, se eu não me engano, junto com a agronomia, se eu não me engano, tá? Posso estar falando bobeira. Mas, e a gente ainda está esbarrando, já teve alguns alunos que tentaram trazer isso no ano de 2016, 2017, mas a gente ainda esbarra na necessidade de ter um docente para poder assinar essas ARTs. E a gente não tem, a gente nunca conseguiu isso, um docente que se responsabilizasse, né, por isso. Então, acho que, assim, essa implicação ainda está sendo o que está esbarrando. Mas eu acredito que em breve a gente consiga dar um jeito nisso também e decolar na empresa júnior. Mas eu acho que a sua fala foi muito pertinente, Júlia, muito pertinente mesmo, né? Da minha parte era isso, Felipe. Não, sim. Bom, pessoal, então é com muito prazer que nós pudemos aqui ouvir a fala da Júlia e da Érica. Tá? E mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui presentes conosco de forma remota. Então eu dou por encerrado o nosso segundo dia da nossa 11ª jornada do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em sua terceira versão online. E queria agradecer a todos os professores que estão conosco, o professor Fábio, a professora Leila, e convidá-los também para abrir as suas câmeras, para a gente poder fazer o nosso tradicional print da tela. Não sei quem vai fazer o print, a Gabi me passou. Eu não consigo, porque no meu celular não aparece todos, mas quem que vai fazer o print? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Várias pessoas fazem print. Eu faço também. Vamos printar a galera aqui. Eu tô de ponta cabeça? Não sei porque eu tô de ponta cabeça. Vai entender. E o Wilton, nosso ex-aluno, satisfação tê-la aqui conosco. Eu vi alguns egressos aqui, Letícia, de Wilton, Elaine. Muito, muito obrigada, viu? Prazer. Tem a galera da Engenharia Química aqui também, galera de outras instituições. Muito obrigada. Satisfação, viu? Quem que vai fazer, Gabi? A professora, você, o Zé? Eu faço, mas tem muita gente que não habilitou ainda. A Iris que vai fazer. Então vai lá, Iris. Está por aí? Mas o pessoal precisa habilitar a câmera. Não, sim, Felipe. Então, você conta aí, Iris, por favor. Pronto? Prontinho. Aê, pessoal, galera. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi incrível poder ter essa troca de experiência com vocês. Eu acho que reforçar a questão do mercado de trabalho é sempre muito importante, ainda mais para nós que estamos indo para o mercado de trabalho. Então, foi fantástico. Em nome de todo o Centro Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental, nós queremos agradecê-los e desejá-los uma ótima noite
e convidá-las a participar conosco amanhã também, tá certo? Meninas, muito obrigada, viu? Foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Dá um baita orgulho, viu? Da engenharia ambiental. Bom, gente, muito obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito surpresa e fiquei muito grata. A GA está querendo isso atualmente.